Meu marido e eu moramos na mesma casa há mais de uma década. Escolhemos este bairro por duas razões principais: segurança e um excelente sistema escolar. Nossa filha, a Lily, tem 7 anos e adora brincar lá fora com as crianças do bairro. Ela tem um grupo de amigos do bairro, cerca de 4 ou 5 crianças, e todos são muito legais, assim como seus pais. Logo em frente à nossa casa, mora um casal idoso que gostamos de chamar de vigilantes do bairro. Eles sempre são os primeiros a descobrir as fofocas do bairro, seja sobre os vizinhos, a cidade ou qualquer coisa relacionada a boatos do bairro. Eles são muito simpáticos, mas às vezes fico impressionada com a rapidez com que eles descobrem as coisas. Nossos vizinhos ao lado se mudaram recentemente, mas ainda não conhecemos os novos moradores que se instalaram na semana passada. Uma noite eu estava no quintal brincando de bola com a Lily, quando a senhora idosa da casa em frente estava chegando em casa. Acenamos para ela e ela veio até o nosso quintal. Conversar com ela não era algo incomum. Nós costumávamos trocar algumas palavras sempre que nos encontrávamos. Curiosa, comecei a perguntar se ela sabia alguma coisa sobre os novos vizinhos. Ela nos disse que era um homem solteiro na casa dos 60 anos chamado Chester, que era um professor aposentado. Mas ela não sabia muito mais sobre ele. Nenhum de nós o tinha visto, exceto no dia em que ele se mudou, quando estava trazendo caixas. Concordamos em nos manter atualizados por mensagem caso encontrássemos ou conversássemos com ele. O tempo passou, e parecia que ninguém no bairro tinha visto esse cara. Em uma noite em particular, a Lily estava brincando no quintal da frente com 2 de suas amigas, e o sol estava prestes a se pôr. Quando chegou a hora de mandar as crianças para casa, eu saí e disse a elas que era hora de encerrar a brincadeira. As 2 meninas se despediram e entrei com a Lily. Perguntei como tinha sido sua noite, e o que ela me contou me deixou profundamente perturbada. Perguntei como tinha sido sua noite, e o que ela me contou me deixou profundamente perturbado. Lily me disse que tinha conhecido o novo vizinho naquele dia. Ele aparentemente tinha saído de casa quando as meninas passavam na frente da casa dele, a caminho da casa de uma amiga. Ela explicou como o homem tinha saído, caminhado até a entrada e perguntado às meninas se queriam entrar para tomar um suco de limão. Graças a Deus, todas foram inteligentes o suficiente para recusar e afastar-se. Mas isso realmente me deixou doente. Imediatamente, mandei uma mensagem para a senhora da casa em frente, avisando-a de que tínhamos um problema, e ela ficou ciente da situação. Quando meu marido voltou para casa, eu pedi a Lily que contasse o que tinha acontecido, e ele ficou furioso. Saiu pela porta da frente e bateu na porta do vizinho enquanto eu dizia a Lily para ficar dentro de casa e o segui. As luzes estavam acesas e o carro dele estava na garagem, mas ele não atendia à porta. Ele estava definitivamente em casa. Se fosse alguém que conhecêssemos bem e confiássemos, talvez não reagiríamos da mesma forma. Mas como não o conhecíamos, ele estava claramente ultrapassando limites sérios. A notícia se espalhou pelo bairro, e acabei me encontrando com os pais dos amigos da Lily. Todos concordamos em ser extremamente vigilantes em relação a esse homem, especialmente quando nossas filhas estivessem do lado de fora. Não demorou muito para que algo mais acontecesse. Uma noite eu estava na cozinha, e a Lily estava na casa de uma amiga, quando recebi uma ligação dos pais dela. Eles pediram que eu fosse até lá imediatamente. Todos estavam bem, mas precisávamos discutir algo sério. Preocupada, entrei no carro e parei algumas casas antes de chegar à casa deles. Quando cheguei lá, os pais estavam na porta. Subi a garagem ansiosamente, e eles me convidaram para entrar. As meninas estavam no porão, e eles pediram que eu me sentasse no sofá da sala de estar. A mãe começou a contar o que tinha acontecido. Ela explicou que as meninas estavam brincando na frente da casa e ela estava lá fora com elas o tempo todo, mas precisou entrar por alguns minutos para preparar o jantar. Foi quando o homem passou com o cachorro e permitiu que as meninas acariciassem o animal. A mãe, sem suspeitar de nada, voltou lá fora alguns minutos depois e viu o homem a centímetros da Lily, tirando uma foto dela e do cachorro. Ela imediatamente contou ao marido, e eles confrontaram o homem, que surpreendentemente negou tudo. Eles o mandaram embora e levaram as meninas para dentro antes de me ligarem. Quando voltei para casa, liguei para o meu marido, que estava trabalhando até tarde.
Conseguimos obter uma ordem de restrição contra o Chester, mas infelizmente isso foi tudo o que pudemos fazer. Não faz muita diferença quando ele mora ao lado, e certamente não nos sentimos mais seguros. Embora não queiramos deixar nossa casa, meu marido e eu concordamos que precisamos nos mudar. Desde aquela noite tenho-o visto olhando pela janela várias vezes enquanto levo a Lily até o ponto de ônibus de manhã. Não é mais seguro para ela. E se ele já demonstrou tanto interesse agressivo e evidente por meninas pequenas, não vai parar. É uma situação assustadora e angustiante que nos levou a tomar uma decisão difícil: deixar a casa que chamamos de lar. Estou enfrentando uma situação delicada atualmente e honestamente estou perdido quanto ao que fazer. Permita-me começar do início. Há 5 anos, meu vizinho da casa ao lado, Charlie, ou Charles, como o chamamos, nos informou sobre o desaparecimento de seu filho de 14 anos. Ele informou a polícia e isso se tornou notícia. Foi um evento amplamente divulgado. Minha esposa e eu ficamos profundamente comovidos e sempre nos oferecemos para ajudar de todas as maneiras possíveis. À medida que os anos passaram e não houve notícias do filho deles, supomos que eles eventualmente tenham aceitado a situação e percebido que o pior poderia ter acontecido. Minha esposa e eu nunca tivemos coragem de perguntar se o corpo do garoto havia sido encontrado. De vez em quando, Charles e sua esposa nos convidavam para um churrasco. Durante os meses mais quentes, notamos que ambos não eram mais os mesmos desde o desaparecimento do filho. Cat, a esposa de Charles, se tornou mais quieta e reservada, enquanto Charles parecia mais desajeitado e nervoso. Tudo isso era compreensível até certo ponto. Agora, avancemos alguns anos até a semana passada. Charles se aproximou de mim quando eu estava jogando o lixo fora e pediu emprestada uma pá. Sem hesitar, entreguei minha melhor pá, sem questionar para que ele a queria. Ele me agradeceu e explicou que precisava fazer algum trabalho em seu quintal e que me devolveria a pá no dia seguinte. Em seguida, ele se retirou para seu quintal. Eu retornei à minha casa e, enquanto estava próximo a uma das janelas do andar de cima, que tinha tendo dificuldades, o que era compreensível, afinal, ele tem 56 anos. Parecia estar enfrentando dificuldades, o que era compreensível, afinal, ele tem 56 anos. Pensei em pegar minha segunda pá e ajudá-lo, mas quando fui ao quintal dele e o chamei, ele olhou para cima, largou a pá que eu emprestei e se aproximou apressadamente de mim. Ele insistiu que eu não o ajudasse, alegando que ele estava cuidando da situação e pediu que eu fosse embora. Sua reação bizarra me deixou surpreso e eu saí sem dizer mais nada. Mais tarde, subi para observá-lo pela janela. Ele continuou cavando o buraco por pelo menos mais meia hora. Quando finalmente pareceu que ele havia terminado, começou a olhar ao redor, inclusive para as casas vizinhas, como se estivesse preocupado em ser observado. Antes que eu pudesse pensar em me esconder, ele me viu na minha janela. A única coisa que pude fazer naquele momento foi me afastar casualmente. Fiquei intrigado com seu comportamento e decidi continuar observando seu quintal de vez em quando. No entanto, ele parou de cavar. Presumi que ele sabia que eu estava observando e aguardaria até escurecer. Minha suspeita estava correta. Às 2 horas da manhã, ouvi o som de uma pá batendo na terra do lado de fora. Estava escuro demais para ver qualquer coisa da minha janela naquele momento. Então saí silenciosamente e olhei por cima da cerca do quintal. Consegui vê-lo cavando claramente. Quando ele entrou em sua casa, aproveitei a oportunidade para entrar silenciosamente em seu quintal e verificar o que havia no buraco que ele estava cavando. A luz da lua revelou apenas um pequeno pedaço de um saco de lixo preto saindo da terra no fundo do buraco. Olhei para a porta dos fundos de sua casa e em seguida para o buraco. Repeti esse processo mais 3 vezes, tentando decidir se deveria ou não verificar o conteúdo do saco. No final, decidi correr de volta para o meu quintal, o que foi uma decisão acertada, pois ele voltou para fora segundos depois. No entanto, ele não continuou cavando. Na verdade, ele se dirigiu para o outro lado de sua casa e não retornou. Voltei à minha casa e retornei silenciosamente para a cama, tentando não acordar minha esposa. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi olhar pela janela para ver que o buraco no quintal de Charles estava completamente coberto. Também notei que seu SUV estava estacionado na rua
em vez da garagem. Não sei o que aconteceu pelo resto da noite, mas estou profundamente perturbado com a ideia de que o que estava no fundo daquele buraco poderia ser o corpo de seu filho. É pura especulação, e entendo que possa parecer loucura. Não contei a ninguém, nem mesmo a minha esposa. E sinceramente estou confuso sobre qual é a melhor ação a tomar. Charles nunca me devolveu a pá, mas não pretendo pedi-la de volta. Além disso, ele tem me evitado desde então, e algo perturbador aconteceu ontem. Por coincidência, olhei pela janela para a casa de Charles e o vi parado em uma de suas janelas olhando para a minha. Quando ele me viu, fechou as cortinas, e isso ocorreu durante o dia. Estou completamente perdido sobre como proceder, mas estou sinceramente apavorado. Eu moro em um bairro suburbano que circunda uma cidade muito próspera. Muitas das pessoas que vivem no meu bairro são trabalhadores de grandes empresas, engenheiros ou profissionais da área médica. Eu tinha cerca de 15 anos na época em que toda essa loucura começou, e meu irmão mais novo ainda estava na escola secundária. Minha casa fica em uma pequena rua sem saída, junto com outras famílias que tinham filhos da minha idade. Do outro lado da rua, morava um homem chamado Bass, que vivia com sua esposa e filha pequena. Bass era um engenheiro em uma empresa local e era muito amigável. Durante o primeiro ano em que ele morou em frente a nós, até o convidamos, ele e sua família, para os nossos churrascos e reuniões de bairro, porque naquela época ele parecia ser um cara normal. No entanto, em algum momento, as pessoas na nossa rua começaram a notar coisas estranhas acontecendo na casa do Bass. O gramado nunca era cortado, a piscina não era limpa, e sua esposa e filha, às vezes, desapareciam de casa por longos períodos. Todos nós víamos o Bass sair com seu carro esportivo, mas sua família raramente estava com ele. Descobrimos mais tarde que o Bass havia tido algum tipo de colapso mental e ameaçou sua esposa com uma arma quando estava embriagado. Quando surgiam problemas como esse, sua esposa e filha fugiam imediatamente. Lembro-me de uma noite de inverno extremamente fria em que acordei com o som de carros de polícia, caminhões de bombeiros e ambulâncias. Em nosso pequeno bairro, raramente víamos veículos de emergência. Talvez um policial ocasional para lidar com reclamações de barulho de nossos vizinhos mais velhos, mas isso era tudo. Isso aconteceu por volta das 2 horas da manhã, e eu, sonolento, fui até a janela para ver o que estava acontecendo. Meu coração afundou imediatamente. O Bass havia ficado bêbado novamente e se enterrado de propósito em um monte de neve e sem roupa, recusando a ajuda das autoridades. Todos nós nos sentimos mal pelo Bass, porque ele era tão simpático quando o conhecemos, mas em algum momento ele pareceu apenas surtar. Avançando para o verão seguinte, o problema de beber do Bass havia saído totalmente de controle, a ponto de ele perder o emprego e a carteira de motorista devido a múltiplas prisões por dirigir sob a influência. Naquela época, eu estava em casa sozinho, cuidando do meu irmão e do vizinho ao lado, já que ambos os nossos pais trabalhavam, e meu irmão era bom amigo do filho do vizinho. Por volta do meio-dia, um policial apareceu em nossa casa, dizendo que o Bass havia roubado um carro, dirigido em alta velocidade pelo bairro, e possivelmente estava armado. Ele já havia sido preso antes por possuir armas não registradas. Aparentemente, ele havia ouvido falar que a polícia estava a caminho devido às muitas reclamações dos nossos vizinhos. Então abandonou o carro e foi visto pela última vez vagando pela floresta atrás da minha casa. E a casa do vizinho ficava do meu lado da rua. Sabe aquele sentimento quando você coloca a mão no bolso para pegar algo e não está lá? A sensação de estômago afundando que tive foi multiplicada por 1000. O policial me disse para chamá-los imediatamente se eu o visse voltar para sua casa, e parecia que ele tinha conseguido escapar deles completamente. Depois que o policial saiu, entrei em pânico. Tranquei todas as janelas e portas e informei meu irmão e o vizinho para ligarem para os pais e os atualizarem sobre a situação, já que eles ainda estavam no trabalho. 1 hora se passou e meu irmão e seu amigo estavam apenas sentados na sala assistindo TV, enquanto eu estava na sala de jantar para poder continuar olhando pela janela. Em algum momento,
Notei que as árvores ao lado do meu quintal estavam se movendo, quase como se alguém estivesse tentando passar por elas. Imediatamente disse ao meu irmão e ao amigo dele para se afastarem das janelas e ficarem quietos. Assim que disse isso, eu vi o Baz colocar a cabeça para fora das árvores. Ele me avistou na janela e correu de volta para a floresta. Imediatamente liguei para a polícia, surtando, dizendo que ele ainda estava se escondendo na floresta atrás do meu quintal. O Baz sabia como era o carro dos meus pais, e como o carro não estava na garagem, ele provavelmente sabia que eu estava sozinho em casa. Fiquei aliviado por ele estar pelo menos de volta na floresta, mas saber que ele ainda estava perto era perturbador. Na hora seguinte, após minha ligação para a polícia, não houve sinal do Baz até ele aparecer no meu quintal, saindo da floresta novamente. Eu estava surtando novamente porque a única coisa entre eu e o Baz era uma porta de vidro deslizante. Eu estava na cozinha, então me escondi atrás de uma bancada. Eventualmente levantei a cabeça e vi que ele estava apenas olhando para a minha porta a cerca de 6 metros de distância, apenas olhando e sem se mover. Depois de cerca de 10 minutos, ele correu para o quintal da frente, e foi quando percebi que ele tinha algo no bolso que não tinha certeza do que era. Mas ele manteve a mão próxima enquanto entrava na estrada e se trancava de volta na garagem. A polícia chegou, mas como ele estava de volta em sua propriedade e não havia evidências além do relato dos vizinhos de que ele dirigiu pelo bairro, eles realmente não puderam fazer nada além de dar um aviso. Era a palavra dele contra a dos vizinhos naquele ponto. Os anos se passaram, e ele continuou a se tornar cada vez mais psicótico. Ele frequentemente se trancava na garagem, onde havia estocado grandes tanques de propano, e planejava acender um fósforo, o que teria explodido completamente o local. Felizmente, o vizinho ao lado sentiu o cheiro de gás e imediatamente chamou a polícia e os bombeiros. Eles entraram usando trajes completos de proteção e conseguiram retirá-lo da garagem. Durante meu último ano do ensino médio, ele acabou desaparecendo de forma misteriosa. Rumores começaram a circular, com algumas pessoas pensando que ele estava em um hospital psiquiátrico, na prisão ou com sua mãe, que veio buscá-lo de outro estado. A casa ainda está vazia até hoje, e honestamente parece muito assustadora. Ninguém realmente sabe o que aconteceu com ele. Eu ainda moro na mesma casa, mas definitivamente durmo melhor sabendo que o Baz não está mais lá.